Na Bíblia de Israel, de Jerusalém, aqui eu recomendo nesta hora, né? Bíblia de Jerusalém, editora Paulo, eu sei que a editora é católica, e aqui contém os 7 livros que Martim Lutero retirou, né, da sua Bíblia protestante. Se você usa a Bíblia de Lutero, você usa a Bíblia protestante. Não tem, e está faltando 7 livros, né? Se você usa a Bíblia King James, é a Bíblia do rei Eduardo, né, da Inglaterra, né? Cada Bíblia tem aí uma característica, né? Para mim, hoje, a Bíblia que devemos usar é de Jerusalém, que em Mateus 1, 21, nos dá o nome em hebraico, né? É por isso que a Bíblia de Jerusalém é importante, né? Olha aqui, eu vou mostrar no rodapé. Para Mateus 1, 21. Tá aí, ó, Jesus, isso aí é nome latim. Em hebraico é Yehoshua, significa Yehová salva, né? Veja a importância da Bíblia de Jerusalém, Jerusalém, né? Eu leio o Salmo 119, o versículo 89 desta Bíblia aqui. Jeová, tua palavra é para sempre e ela está firmada no céu. Jeová, tua palavra é para sempre e ela está firmada no céu. Bem, eu estou acompanhando as notícias e vendo essas inundações, alagamento, rompimento de barragens no Rio Grande do Sul, muita chuva, né? Eles dizem efeito climático, aquecimento global, outros dizem inversão dos polos magnéticos, né? Bem, diante disso, eu penso que seria bom ir morar em outra região, né? Porque constantemente agora está se repetindo todo ano, casas sendo inundadas, pessoas morrendo. Vi hoje que chegou a capital Porto Alegre, né, a inundação. Assim, penso que melhor ir morar numa região que não sofre disso, embora o lugar que você escolher para morar, como o começo do fim do mundo começou, as coisas só vão piorar, né? Simplesmente as coisas só vão piorar, né? Exemplo, Lucas 21, versículo 25 ao 28, fala do bramido do mar. Eu vou ler aqui as catástrofes cósmicas e a manifestação gloriosa do Filho do Homem, porque eu não posso orientar ninguém a ir para determinada região. Já que a profecia, por exemplo, ir para beira de praia, região costeira, beira-mar, né? Eu não posso. A Escritura está dizendo que haverá bramido do mar. Se chuvas, enchentes, alagamento, rompimento de barragem, já está complicado. Imagina quando tiver esses grandes bramidos do mar aqui, descrito na profecia de Lucas. Haverá sinais no sol. Então, todo o planeta está sofrendo. Mesmo a NASA, cientistas dizem que o Sol está na sua força máxima, né? E radiação solar pode apagar a internet, a eletricidade, pode levar o mundo ao caos. Eu estou dizendo, é o fim, né, que está vindo. Haverá sinais do Sol, na Lua, nas estrelas. Os Estados Unidos diz que o Japão vai ser o primeiro país depois de ser o primeiro país a alcançar a Lua, o Japão, né? A China quer chegar lá,
Os americanos não conseguem voltar lá. Diz que ia voltar, mas não voltou, né? E lá tem um combustível lá, um mineral lá que a China tem interesse, né? Parece que é usado em foguetes. Sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, então em toda a Terra. Que toda a Terra está cheia de pecados, cheia de pecados. Nas nações estarão em angústia, né? Vão clamar a Deus. Porque há uma diferença do justo e do ímpio. O justo obedece os mandamentos do Evangelho de Paulo. Quando ele clamar, Deus ouvirá. O ímpio clamará a Deus, porque na hora de um aperto, a morte perto, espreitando, perto, é normal clamar a Deus, mas Deus não tem compromisso com o ímpio, né? Ele tem compromisso com os justos, né? Mas é angústia. Angústias, né, nas nações inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Aí tem os maremotos, que tem terremoto que movimenta as placas tectônicas, mas não é só em lugar onde tem terra, eles podem atingir também onde tem água, né, o mar. Chama maremoto. Isso aí pode causar e causa tsunami. O Japão está sofrendo com isso constantemente. E isso vai vir para a humanidade. Você não precisa ficar dando crédito aí a Cristina Maranhão, a essas profetisas, profetas que estão caçando sonhos, visões para dar aí novas revelações aí. Está tudo na Bíblia aqui. Nenhuma profecia, nova revelação de profeta, profetisa, vai superar o que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia já está falando aí, bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Pois os poderes dos céus serão abalados. Até os céus serão abalados. E aí tem ogiva nuclear, bomba nuclear, armas atômicas, né? Essa divisão de Rússia e OTAN, a Rússia para o lado do Oriente ali com apoio aliado do Irã, aliado da China, da Coreia do Norte, e a OTAN aqui é a Europa aqui, aliada, a cabeça é os Estados Unidos. Estamos diante de uma guerra iminente, né? Uma guerra iminente se aproxima da Terra, né? Então eu não posso chamar ninguém, as pessoas, nem para vir morar aqui no estado de Goiás, né? Porque eu devo dizer que aonde há pecado, onde o pecado é praticado de dia e de noite, freneticamente, diariamente, a cada dia, hora, minuto, segundo, fração de segundo, o juízo vai chegar. Simplesmente o juízo vai alcançar. Agora imagina quando Moisés e Elias, as duas testemunhas do Apocalipse 11, vierem à terra, estiverem lá em Israel, na Terra Santa. Israel é Terra Santa, né? Eu vejo gente pregando aí, não, tem que desvincular, separar o Apocalipse de Israel. Israel não é o centro das atenções. Como não é? O Apocalipse 11 fala a Terra Santa. O próprio Armagedon, Apocalipse 16, Apocalipse 19, é no norte de Israel, em Nazaré, o vale do Megido. Israel é sim o centro das atenções. É o relógio do arrebatamento, disse William Marion Branham, o profeta sétimo anjo da sétima era de Laodiceia. E eu observo o movimento da Rússia, eu observo o movimento da Turquia, eu observo o movimento do Irã, eu observo o movimento dos Estados Unidos, da América do Norte, a segunda vez. Eu leio constantemente Ezequiel 38, 39, fala da guerra do Gog, Daniel 11, 40 a 45, o Rei do Norte, seu movimento. Rei do Norte é a Rússia, né? Eles estão a observar. A Rússia, por exemplo,
está se instalando no Sahel, na África, no Burkina Faso, no Mali e no Níger. Expulsaram os franceses, exércitos, soldados franceses, expulsaram os exércitos americanos. Agora é o Wagner Group. Antes era dirigido por Prigozhin, né, que morreu. Agora é o Vladimir Putin que assumiu o Wagner Group, né, os mercenários da Rússia. Então vemos o Sahel já vindo para as mãos do Rei do Norte. De Daniel 11, Gok, de Ezequiel 38 e 39, Níger, Burkina Faso e o Mali. Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com esta África e o Sahel aí, produtor de urânio? Elemento que os franceses precisavam para fazer funcionar suas usinas termonucleares. E os russos também precisam para desenvolver mais bomba nuclear. O que vai acontecer aí? Vemos a confederação, os aliados dos russos se montando. Né? E a Bíblia fala do Gog, a Rússia, Magog, fala de Mozok, Tubal, Pérsia, o Irã, Cush, e aí é Etiópia, né? Fala de Futi, fala de Gomer, fala de Bet Togarma. Então, ao olhar a Rússia e a Confederação Rússia crescendo na Ásia, que a Rússia é um dos maiores países do mundo, está tanto na Europa como na Ásia, é Euroásia. Mas agora a Rússia também está na África. A Rússia é Europa, Ásia e África. Muita gente quer descobrir quem são esses países aqui, ó. A Pérsia é o Irã, o Cush é a Etiópia, né? Mas quem é Tubal? Quem é Fut? Quem é Gomes? Quem é Bet Togarma, né? Mesmo que você não saiba quem é, saiba que a Rússia, a sua confederação, está a compreender a Europa, a Ásia, né? Síria, Líbano, Irã, Iraque, Iêmen. Isso aí tudo é aliado dos russos, né? A Pérsia, o Irã. Né? Mas agora a região do Sahel vem para a mão de Vladimir Putin, né? Vem para a mão da Rússia. Né? A Turquia rompeu relações comerciais com Israel, já não faz mais negócio comercial com Israel. A Turquia é a nascente do rio Eufrates. Se o rio Eufrates vai secar, como está escrito em Apocalipse 16, as águas do rio Eufrates se secaram na sexta taça, para que os reis do Oriente cruzassem e fossem para o Armagedon. Então deve secar, o rio deve morrer na Turquia. E Israel fica de olho em Istambul, na Turquia. No Recep Erdogan, o líder lá que é contra Israel. Né? Mesmo aqui na América Latina, a Colômbia rompeu de relações diplomáticas com Israel. Já não é mais amigo de Israel. Então está havendo agora essa tendência. Colômbia não é mais amigo de Israel. A Turquia cortando relações comerciais com Israel. Daqui a pouco poderá cortar as relações diplomáticas, né? E vemos que Israel é o relógio do arrebatamento. Não está acontecendo nada por acaso. Nada está a acontecer por acaso com Israel. Israel é o relógio. O ponteiro do minuto. O ponteiro do segundo. O ponteiro do milésimo do segundo. Esse relógio é Israel. E quando será o arrebatamento? Quando começarem a construir o terceiro templo. Tem muita coisa acontecendo na terra. É Neom. A cidade que o príncipe Bin Salman da Arábia Saudita está construindo. Né? Ela é pequena, né? Vai terminar no ano 2030. Né? Acho que é 500 metros, não sei quantos quilômetros. Né? Para milhões de pessoas, ninguém vai precisar sair dali. Já tem gente dizendo que ali é onde a nação de Israel vai ser colocada. No tempo do Antimachias, fala anticristo.
Gente, ainda que Israel seja como a areia da praia, a Bíblia diz que só o remanescente será salvo. Então fique de olho na Rússia, né? O Gog, de Ezequiel 38, 39. Fique de olho no rei do norte de Daniel 11, 40 ao 45. Que é a Rússia também. Fique de olho na segunda besta, que fez fogo cair do céu em Hiroshima, Nagasaki, que recebeu todo o poder da primeira besta. A primeira besta é Roma. A segunda besta é os Estados Unidos. Fique de olho na Turquia. Vamos acompanhando os movimentos. A engrenagem, as profecias já estão a se cumprir nesta hora, né? Agora, eu li o Salmo 119, versículo 89. Jeová, tua palavra é para sempre e ela está afirmada no céu. Então, eu posso afirmar que temos a Bíblia aqui em nossas mãos, mas a Bíblia também está nos céus. Apocalipse 20 diz que vão se abrir os livros no trono branco do juízo final. Livros plural. Não é um só livro, não. Livros plural. Cada um será julgado pelas coisas que foram escritas nos livros. Depois vai abrir um outro livro, o livro da vida. E aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida foi jogado para dentro do lago de fogo e enxofre. Para sempre, Jeová, a tua palavra permanece no céu. Está firmada no céu. Devo fazer uma pergunta a você que é incrédulo, homem incrédulo, mulher incrédula. Como você vai entrar no céu duvidando da Bíblia, se a Bíblia, os livros da Bíblia, mesmo Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão, Tobias, Eclesiástico, esses 7 livros que Lutero tirou. Ele tirou também a carta de Jacó e de Tiago. Ele voltou na segunda edição. Esses 7 livros também estão nos céus. Como você vai entrar no céu chamando esses livros de apócrifos? Ou só de deuterocanônicos? Recusando esses 7 livros. Como você vai entrar no céu? Se vai ser aberto os livros. Não vai faltar um livro. A Bíblia não tem 66 livros. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Você tem que buscar esses outros 7 livros que Martinho Lutero retirou. O monge, teólogo Martinho Lutero retirou. Lutero não era profeta. William Branham falou isso. Para vir retirar 7 livros da Bíblia. Ele chamou os judeus de anticristo. Depois Adolf Hitler, na Áustria, saiu da Áustria, esse austríaco, se estabeleceu na Alemanha. Ele tentou ser ator de teatro, fracassou. Mas foi bem na política, no partido nazista, e levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto. Tentou exterminar os semitas, os hebreus, os Ihudim, os judeus da terra, ou seja, na Alemanha, no berço do protestantismo. Se Hitler fez isso na Alemanha, no berço do protestantismo, o que é que não virá do berço do pentecostalismo, Rua Azusa, Los Angeles, que é os Estados Unidos da América? Se a Alemanha, de Martim Lutero, berço do protestantismo, veio Adolf Hitler, causou a Segunda Guerra, o Holocausto, um berço protestante. O que é que vai acontecer no berço pentecostal da Rua Azusa, berço evangélico, Estados Unidos da América do Norte, que é a segunda besta? É bom fazer essa pergunta, não? Agora, como que você vai entrar no céu, homem, mulher incrédulo, duvidando do que está escrito na Bíblia? E as pessoas dizem assim: não, eu quero ir para o céu, mas não preciso da Bíblia, só crer em Jesus, só crer em Deus é o suficiente. Acham que não precisam da Bíblia, mas sem a Bíblia não tem como você conhecer o Criador Jeová. Não é nem Jesus. Jesus quer dizer suíno, porco no latim. Sem a Bíblia não tem como você conhecer Yeshua. Ainda bem que aqui na Bíblia da editora Paulo, mas a Bíblia é de Israel, de Jerusalém, tem o nome Yeshua no rodapé de Mateus 1, 21. Como entrarás?
Se o Apocalipse 22, 18, 19 diz que se você tirar uma palavra da Bíblia, você vai perder sua parte na cidade santa e não vai provar da árvore da vida. Se você acrescentar uma palavra na Bíblia, todos os flagelos, maldições e pragas contido que o Apocalipse registra vai cair sobre você. É com você. O certo é que se você for incrédulo, sua incredulidade vai dizer, eu vou ser salvo pelo sangue de Jesus, crendo em Jesus, crendo em Deus, eu não preciso de Bíblia. Mas um machiânico é como um bereano. De Atos dos Apóstolos 17, eles acreditaram no Evangelho de Paulo, no que Paulo pregava, mas examinaram com as Escrituras. No caso, não precisa vir um novo Evangelho, uma nova mensagem. A mensagem já foi dada. Já foi dada por Shaul, por Paulo. Só temos que voltar à palavra original, ao que está escrito. E em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo disse que ele e Apolo eram exemplo para os irmãos e irmãs, para os irmãos e irmãs não ir além do que está escrito. Agora mesmo tem um cidadão trabalhando aqui em casa, ele falou algo que não está na Bíblia. Ele disse assim, Moisés e Jesus, para atravessar o Mar Vermelho, teve que tomar uma dose de bebida alcoólica. Eu disse para ele, onde está isso na Bíblia? Eu sei que isso é uma piada, história de trancoso, né? Eu não gosto de piada. Eu não gosto de brincadeira. Não se pode brincar com a palavra de Deus. Você quer brincar? Você brinca, mas Hebreus, Paulo disse que o Criador, o Deus da Bíblia, é fogo consumidor. Quer brincar, quer fazer piada? Você vai prestar conta disso. Romanos 14, 12 diz que cada um prestará conta por si mesmo. Eu não respondo por piada de ninguém, por brincadeira de ninguém contra a Bíblia. Quem fala piada, quem brinca vai responder, não sou eu. Já expliquei aqui que tudo que um homem e uma mulher planta, semeia, vai colher, o bem ou o mal. É você que decide a bênção e a maldição. E eu oriento semear o bem, agarrar a bênção, buscar a bênção, a prosperidade, a bênção do Criador. Mas se quer plantar o mal, fazer o mal, falar palavras más, ter ações más, o problema não é meu, é seu. Mas se um anjo ou alguém, Gálatas 1, 8 e 9, descendo do céu pregar evangelho diferente do que eu tenho pregado, considere anátema, maldito. É maldita essas pregações que pregam dogmas, credos, tradições, que prega Talmud, 63 livros, além da Taná, além da Torá. O judaísmo prega sua tradição oral. Eu não creio em tradição. Eu não creio em pregar regulamento interno, estatuto, dogma. Eu creio em pregar o que está escrito na Bíblia. Eu creio que não devemos ir além. É só o que está escrito. É só voltar para o que está escrito. É só explicar, pregar, anunciar o que está escrito. É o suficiente. Foi com o que está escrito que Yahushua Mashiach derrotou Satanás. Derrotou o adversário na tentação de Matitial, capítulo 4, Mateus capítulo 4. Quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? Achará algum fiel? Algum homem e mulher fiel que está crendo na palavra? Porque hoje as pessoas não querem a Bíblia. Cacu chama a Bíblia de espelho retrovisor, de museu. Eu chamo a Bíblia de a palavra de Deus. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo, a palavra, era Deus. E Yahushua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como que alguém vai entrar no céu se o Salmo 119, versículo 89,
diz que a palavra de Deus permanece firmada para sempre no céu. No trono branco vai abrir-se os livros, de Bereshit ao Apocalipse, de Gênesis ao Apocalipse. 73 livros da Bíblia, incluindo os 7 que Lutero retirou, vai ser aberto todos os livros. E o livro da vida também, outro livro vai ser aberto, o livro da vida. E como que você vai entrar no céu duvidando da palavra, do que está escrito? Recusando seguir o que está escrito. Preferindo igrejas, preferindo religião, preferindo denominações, preferindo organizações religiosas, recusando a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Vós sois salvos pela fé. Não duvide da palavra de Deus, do que está escrito. Sois salvos pela fé, mediante a graça. Efésios 2, 5. O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, Jeová diz, minha alma não terá prazer nele. Se você duvidar das escrituras, recuar, preferir crer em um PhD, em um teólogo, um doutor em filosofia, em um padre, em um reverendo, em um pastor, em um bispo, em um presidente de igreja de denominação, em um papa. Se você recuar, está escrito, minha alma não terá prazer nele. Isso é justo. Enquanto você está crendo na palavra. Mas você pode virar um incrédulo. Deixar de ser justo e virar um incrédulo. Então o profeta Moisés perguntou, diz-me o teu nome. Diz-me o teu nome, aquele que mandou Moisés libertar Israel. Eles vão me perguntar, os israelitas, 400 anos escravo lá no Egito, amassando barro, fazendo tijolo, construindo cidade para o faraó, escravos do faraó, desenvolvendo o Egito, a civilização, o Império Egito. E chegou a hora do Criador libertar Israel. Ouvi o gemido do meu povo, eu desci. Moisés, vá libertar meu povo. Ele disse, mas eu preciso saber o teu nome. Qual é o teu nome? Para que quando eles me perguntarem, eu os responda. Diz a eles que meu nome é Eu Sou. Aquele que era e será eternamente. Ou seja, um pronome indefinido. Veja que ele deu um pronome, Eu Sou. Eu permaneço eternamente. Esse é o meu nome. Mas vamos ver, e quando vamos ver, vemos que isso é um pronome, não? É um pronome. Mas a mesma pergunta do profeta Moisés é a mesma pergunta de Shaul Paulo em Atos 9, ou Atos 26, versículo 14, falando com o rei Agripa da sua conversão, ele diz, vi uma luz ao meio-dia ainda no caminho de Damasco, mais potente do que o sol. E eu perguntei, como Moshe perguntou qual é o teu nome. Moshe, eu vi um pronome, né? Eu sou. Que quer dizer aquele que era e será eternamente. Mas agora Shaul pergunta, quem és tu? Agora ele tem nome. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Quando você vai ver o nome Yehoshua, é diferente do nome Jesus, porque o J foi Jean Jorge Tricino que mudou a fonética do I para criar o J. E o nome do Salvador, do Filho do Criador, já estava no Velho Testamento, porque não é Josué, é Roché, Oséias. Oséias quer dizer, Roché quer dizer salvação, mas Moisés adicionou o Iud ao nome de Rocheia, filho de Num. E aí temos o 6º livro da Bíblia, Nataná, na Bíblia dos Hebreus, chamado Yehoshua. É o nome que o Malach, o anjo Gabriel, disse para Miriam, Maria, a Virgem, colocar no menino, põe o nome de Yehoshua. YHWH, Yud, He, Vav. Porque em Yehoná, João 17, 6, ele disse, eu manifestei o nome do meu Pai aos homens, que do mundo me deste. Fiz conhecer o teu nome, meu Pai. E onde é que está o nome do Pai? Moisés, ele deu um pronome, eu sou. Veja aqui com Shaul, ele dá o nome. É Yehoshua, nome que Kefas, Pedro disse em Atos 4:12, debaixo do céu, não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. A saber, o nome Yehoshua Mashiach. Mashiach Yehoshua.
Bem, agora sabemos o nome do Pai. O que Moshe não recebeu, Shaul recebeu. É o que eu devo pregar nesta hora. É a palavra de Deus para esta hora em que nós estamos vivendo. Ou seja, enfim, a pergunta de Moisés foi respondida. Então, para quem pergunta qual é o nome de Deus? É Jesus? Isso é latim. É Cristo? Isso é grego. Ele era da tribo de Judá, Hebreus 7,14. Então, seu nome é em hebraico. Ele falava em língua hebraica. Paulo ouviu uma voz em língua hebraica. Qual é o nome de Deus? O nome do Pai está no Filho. É Yehoshua. O nome do Pai é 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Mas o Filho recebeu as vocálicas, né? Yehoshua, que tem Yud, Re, Vav. Enfim, agora sabemos o nome do Pai que está no Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-me o Pai. Felipe, estou há tanto tempo com você e você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Queres saber qual é o nome do Eterno? Do Criador? É o nome do Filho. O Filho manifestou o nome do Pai. Não tem outro nome. O Filho disse, eu vim em nome do meu Pai. Yud, Re, Vav. O trigrama. YHW, Yehoshua. Vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome. É o anti-Mashiach que está chegando. Para o judaísmo, para o rabinato, para os rabinos, para Israel. É claro que ele vai enviar Moisés e Elias para retirar os 144 mil da confusão. Mas Israel todo vai para a aliança com o anti-Mashiach. Né? Aliança com Roma, não? Sempre é Roma. Preguei aqui que Nero dá 666. Preguei aqui que no trono do Papa, e esse Papa aí, o Francisco, não é o 266, não. 266, não. Tem que tirar Kefas. Pedro não foi o primeiro Papa. Pedro tinha sogra. Estava doente, Yehoshua. Pedro levou Yehoshua para curar a sua sogra. Kefas nunca foi Papa. Então o Papa atual é o 265. Quando ele partir, vier outro Papa, aí sim, virá o Papa 266. E Nero, César, no hebraico, dá 666. Olha o tanto de 666. E Cálice Filidei no trono do Papa, essa sucessão papal, em Roma, dá 666. E Ezo, Cristo Filidei também dá 666. Fica simples para os filhos e filhas do Criador identificar, né? De onde vem o homem do pecado? De onde vem a besta? De onde vem esse poder religioso? Agora, eu sempre tenho pregado aqui que Jerônimo, eles dizem, São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, a Vulgata, para o Papa Damásio I. E isso é verdade. Esse trabalho de Jerônimo é do ano 390 ao ano 405. Era Jesus no grego e ficou Iesu no latim. Mas o nome em hebraico, que nunca deveria ser transliterado ou modificado, sempre foi Yehoshua. E eu disse aqui numa pregação, por último, que eu não estou trazendo um novo nome. O novo nome vem no Amagedon. Não é agora. O cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 16, chama-se o Verbo de Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sozinho vai pisar o lagar, a ira de Deus na terra. É ele que vai intervir na angústia de Israel lá no Armagedon, na guerra do Gog. E lá diz que ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então quem é que vai pregar o novo nome? É o Osmar de Franca? É os bramistas do Canadá, dos Estados Unidos? Se as escrituras dizem que esse novo nome, só o Mashiach sabe que nome é esse. Nem os anjos sabem, ninguém conhece, senão ele mesmo. Então essa invenção doutrinária de novo nome de Jesus Hebrano, o nome que salva Hebrano, está tudo errado. É melhor nós voltarmos ao antigo nome, ao nome original, ao nome dos irudinhos lá, de Atos dos Apóstolos, da Kenessian, congregação, a primeira, primitiva. Eu não falo igreja, porque a igreja tem a ver com catolicismo. Da primeira Kehilá quer dizer a comunidade. Eu não falo igreja, eu não sou cristão.
Já fui. Eu não creio em Cristo. Cristo é grego. Eu creio no Mashiach. Os Iudins, Kefas, Yehonan, André, Tiago, Lucas, Matitial, Mateus, Miriam, Lázaro, eles esperavam o Mashiach, não o Cristo. Os gregos vieram de longe, cruzaram o mar Mediterrâneo para falar com o Mashiach. Cristo vem do grego e o Mashiach não atendeu os gregos. Filipe foi dizer a André, diga a Yehoshua, o Mashiach, que os gregos querem uma entrevista. Ele não deu entrevista aos gregos. E hoje todo mundo crê em cristianismo. Cristão, a mistura do presente grego e romano. Cristo grego, Jesus romano, cristianismo. E aí o patrono disso tudo é Constantino, Concílio de Nicéia. Sai do cristianismo. Larga essa crença em Cristo, deixa de ser cristão. E eu vou virar o quê? Eu virei um messiânico. Estou usando túnica, né? Acredito que uma mulher vai virar messiânico. Vai usar o véu em público. 1 Coríntios 11, né? Sinal dos anjos mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido, vai lavar os pés nas hospedagens. Na sua casa, lá com seu marido, quando hospedar um santo, um kadosh, um irmão, lavarás os pés. Praticarás o ósculo santo, a verdadeira saudação. Romanos 16, saudai uns aos outros com ósculo santo. E assim cumprir toda a Bíblia, não valendo o que está escrito. É para se deter, para parar, ver o que está escrito e fazer do jeito que está escrito. Você pode ler na sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Fique com a Bíblia. William Branham dizia, a Bíblia é o meu absoluto. Mas William Branham não trouxe o véu. Não trouxe o ósculo. Não trouxe o lava-pés em casa, na hospedagem. A esposa lá, com seu marido, hospedando os irmãos, lavando os pés na hospedagem. William Branham não pregou do jeito que Paulo pregou. Paulo nunca instituiu dízimo. Ele era da tribo de Benjamim. Ele não podia tocar em dízimo, estabelecer dízimo. Quem estabelece é os levitas. Mas isso é para o povo hebreu. É para Israel, não é para as nações. Mas a palavra original está aqui. A palavra original está aqui. Agora você quer continuar no cristianismo? Sendo cristão, crendo em Cristo, presente grego, em Jesus, presente latim, romano? Quer continuar com igreja, com papas? Eles dizem que são sacerdotes. Até os pastores dizem que são sacerdotes. Eles não são levitas. Quer continuar com dogmas, credos, estatutos, RI, com esses supostos e falsos ministérios de igreja, denominações, organizações, instituições religiosas, aí é um problema seu. John Wesley teve um sonho. No sonho, John Wesley disse que chegou nos portões do inferno e fez aquelas perguntas, tem batista aí dentro do inferno? Aí uma voz respondeu, sim. Tem presbiteriano dentro do inferno? Uma voz respondeu, sim. Cada nome de igreja que o Wesley perguntava dentro ali, dentro na porta do portão do inferno, cada nome de igreja que o Wesley perguntava, a voz dizia que sim. Depois o Wesley foi levado para a porta dos céus, o portão dos céus. E ele vai fazer a mesma pergunta, né? Tem batista aí? Não tem. No inferno tinha. Tem batista no inferno? Sim. Tem luterano no inferno? Sim. Tem anglicano no inferno? Tem sim. Tem presbiteriano no inferno? Tem. Tem metodista no inferno? Tem. Hoje se perguntar, tem universal no inferno? Sim. Tem mundial no inferno? Sim. Tem Sara Nossa Terra? Tem Deus de Amor? Tem Casa da Bênção? Tem Brasil para Cristo? Tem Renascer? Tem Videira? Tem Luz para os povos? Sim. Mas a mesma coisa ainda se perguntar no paraíso, tem CCB aí? Tem Assembleia de Deus aí no céu? Não. Ele perguntava se tinha tal igreja e a voz de dentro do céu dizia não. Agora, no tempo de John Wesley, foi dito a ele perguntou, e quem vai morar aí dentro? Foi dito cristãos. Como o William Branham, no tempo de William Branham, foi dito a William Branham que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Mas como? Eu não posso ir
além do que está escrito. E aqui eles eram marchiânicos. E aqui eles eram Querrilá, comunidade. E aqui na Bíblia eles eram Kenessian, em vez de igreja, Kenessian. Aqui o nome é Yehoshua, eu não vou arriscar. Se você quer arriscar, tentar chegar lá como um cristão, achar que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo e a letra J não existe no alfabeto hebraico, arrisca. Problema seu. Eu não arriscaria, eu prefiro arriscar meu destino eterno, a minha busca da salvação pela Bíblia. Vou ficar com a Bíblia. William Branham mesmo disse, a Bíblia é o meu absoluto. Então não vai ser o cristianismo. Não vai ser igreja, não vai ser dogma. Não vai ser nem mesmo mensagem que William Branham pregou, Lutero pregou, John Wesley pregou. Eu creio que esses homens eram homens de Deus. Mas hoje a ordem é voltar para a Bíblia e não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Essa é a minha oração. Eu oro sempre. Sempre eu oro. Posso dizer, quase que diariamente, né? Ó, Criador, faz seus filhos e filhas voltar à palavra. É a tua palavra, é a palavra original. A minha oração é para voltar ao que está escrito. Então, a data que Jerônimo traduziu a Vulgata, o trabalho dele, foi do ano 390 ao 405. Né? Também, eu estou falando isso aqui para corrigir. Né? O concílio, que a Igreja Romana trouxe os dízimos e primícia, foi no concílio de Macon II, no ano 585. Né? Foi no ano 585. Eu estou colocando isso aqui em ordem, porque às vezes eu cito essa questão da Igreja Romana trazer os dízimos, e Jerônimo, traduzido do grego para o latim, a Vulgata, às vezes eu cito o ano errado. Então, o ano que Jerônimo fez sua obra lá foi do ano 390 ao 405 para o Papa Damaso I, e o ano que a Igreja Romana trouxe os dízimos foi no Concílio de Macon II, 585. Às vezes eu erro, né? Sou humano. Mas eu sigo aqui. Paulo diz, eu gostei dessa escritura. Em 1 Coríntios 4, versículo 15 a 17. Ainda que tivesse 10 mil pedagogos, mestres, professores, né? Ainda que tivesse 10 mil pedagogos em Machia, não tereis muitos pais. Pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerou em Machia, no Machia e Yehoshua. Sede meus imitadores. Eu envio Timóteo, meu filho. Você sabe que Paulo não casou, Paulo nunca tocou em mulher. Então Timóteo era filho de Paulo como? Se ele não tinha esposa? Na fé. No seu evangelho, no evangelho que o Machia confiou a Paulo. O evangelho da glória de Deus de 1 Timóteo 1,11. Envio Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de vida no Machia e Yehoshua, tais como eu ensino em toda parte, em todas as Kenessian, congregações, em todas as Querrilá, em todas as comunidades. Então, Saulo não está aqui hoje. Como William Branham também não está. Eu já disse que entre as fitas de William Branham e o Evangelho de Paulo, eu volto à palavra original. Doutrina, ordem, conduta, comportamento, matrimônio, santidade, santificação, fé em Deus, dons espirituais, dons ministeriais, eu volto a Shaul, eu volto ao Evangelho de Paulo. Pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerou no Machia e Yehoshua. Então eu vou pelo Evangelho dele. Por exemplo, esse Evangelho que o Davi Miranda pregou aí, fundando a IPDA, não é o Evangelho de Paulo. Minha esposa, até 1991, ela estava na IPDA, na Igreja de Deus e Amor. Aqui na rua Engenheiro Correia Lima, aqui na Vila Concórdia, em Goiânia, de 89 em diante, eu estava na Assembleia de Deus.
próximo à Assembleia de Deus, até hoje ainda tem, numa esquina lá, na outra quadra, uma Deus e Amor, no meio tem uma Adventista, do outro lado é cheio de igreja. Cada 50, 40 metros uma igreja. Aqui em Goiânia, o lugar que tem mais evangélico talvez no Brasil. É igreja demais da conta. Agora, quando eu tinha 16 anos, estava lá na Assembleia de Deus, eu observava a Deus e Amor, né? A IPDA, que o Davi Miranda fundou, e o Davi Miranda nem pregava o Evangelho de Paulo. Eles eram proibidos de visitar outras igrejas, né? Minha esposa esteve lá até 1991. Até hoje minha esposa não sabe andar de bicicleta, porque ela disse que lá eles proibiam a mulher de andar de bicicleta, andar em garupa de moto. Só poderia andar na garupa da bicicleta do marido ou na garupa da moto do marido. Mas em garupa de moto de estranho não podia. Um bom princípio, né? Um bom princípio, né? Mas o fundador da IPDA, o Davi Miranda, com toda a rigidez dele, e ele nem pregou o Evangelho de Paulo, antes de morrer ele disse: 3 coisas que vai destruir a IPDA. Vai destruir, vai derrotar a IPDA. E essas 3 coisas que ele falou já estão dentro da Deus e Amor depois da sua morte. 1, a política. 2, o divórcio. 3, a televisão. No seu RI, regulamento interno, nos seus estatutos, naquela rigidez, aquela santidade forçada, fabricada. Essas 3 coisas aqui, pelo menos essas 3 coisas aqui, eu entendo que são boas, né? Política, divórcio e televisões. O dia que isso entrar, destrói. Já entrou o neto do Davi Miranda, até onde eu vi, ele era jogador da Portuguesa de Desporto, aí de São Paulo, né? Então já está mostrando o que vai virar a Igreja de Deus e Amor, o que está virando a IPDA. Quem assumiu depois da morte do missionário Davi Miranda foi a sua mulher, Ereni Miranda. A mulher, para estar calada na congregação. 1 Coríntios 14, 34 a 38. A mulher, para ganhar o marido sem pregação, sem palavra alguma. 1 Pedro 3, 1. Não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, do versículo 11 ao 15. Lá, Shaul Paulo diz: Adão foi formado primeiro, depois Eva. A mulher não tem autorização para ser professora, para ser presidente de igreja, para ser pastora, para ser missionária, para ser mulher pregadora, para ser diaconisa, para ser bispa, para ser papa. É para a mulher estar calada, ser obediente, submissa, estar debaixo da autoridade do seu marido, com um véu na cabeça em público, no supermercado, no ônibus. Ela não pode exercer a autoridade de homem. Foi feita para ser dona de casa. É o homem, com o suor do seu rosto, que deve trazer o pão. A mulher deve estar em casa, ser boa dona de casa, não fofoqueira, faladeira. O lugar da mulher é em casa, dona de casa. Mulher sábia, virtuosa, mas está tudo fora do lugar. Então não tem como segurar a IPDA. Já arrebentou a cerca, tudo. Já arrebentou a porteira. Débora Miranda, o Davi lá, o filho da Débora Miranda, a Irene Miranda, a Leia Miranda, ninguém segura. E olha que o Davi Miranda, na minha opinião, ele não pregou o Evangelho de Paulo, não. Ele não trouxe o Evangelho de Paulo. Então, para mim, Davi Miranda não trouxe o Evangelho de Paulo. Porque as mulheres da IPDA nem o véu em público usa. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, que é seu marido. A mulher deve cobrir com um véu sua cabeça para orar e profetizar. Se não cobre com véu, mande... O que está escrito aqui? Mande com que ela... Aqui eu estou com a Bíblia, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. A mulher sem o véu. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso, indecente, né, para a mulher ter os cabelos cortados ou rapados,
cubra a cabeça. O versículo 10, Paulo diz, é sinal dos anjos, a mulher pôr um véu sobre a sua cabeça. Não pode ser transparente. Mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Isso é o que está escrito. Você não crê, é problema seu, mas também você não vai entrar no céu não, mulher. Isso que eu estou dizendo, Davi Miranda não pregou o evangelho de Paulo, não. O evangelho de Paulo é agora, a sã doutrina é agora. Mas ele falou essas três coisas aí que eu concordo, né? Política, divórcio e televisão. A minha televisão que eu tinha, eu destruí ela em 2012. Nós estamos em 2024, eu não tenho televisão em casa, né? Agora, política, Yahushua disse, meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, iria pelejar por mim, para me libertar aqui. Mas meu reino não é desse mundo. Você nasceu rei? Pilatos perguntou, governador. Nasci, mas meu reino não é desse mundo. Então, os filhos e filhas do Criador não se metem em política. E o divórcio? Divórcio aí é coisa séria, seríssima. Porque o matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem puro, que deixou a casa do seu pai e sua mãe, sem nunca tocar em mulher e sem ter filhos fora do matrimônio, filhos ilegítimos, né? Filhos bastardos, filhos de prostituição. Então isso é matrimônio, um homem puro com uma mulher virgem. E não há divórcio, a mulher está ligada ao marido enquanto o marido estiver vivo. Romanos 7, versículos 2 e 3, se ela for viver com outro homem, tendo marido vivo, será chamada adúltera. É o mesmo que está em Marcos 10, 11. Né? Se o homem repudiar, der divórcio, a sua mulher e casar com outro, comete adultério contra a primeira. Aí eu falo algo forte aqui, mas pelo menos vai funcionar no coração dos escolhidos, dos predestinados, dos filhos e filhas do Criador. Se você está seguindo um pastor divorciado, esse pastor divorciado vai levar a sua alma para dentro do inferno, porque a alma desse pastor divorciado vai ser jogada dentro do lago de fogo e a sua alma também. Não há divórcio. Para uma mulher que casou virgem e um homem que casou puro. Pode haver separação, no caso de adultério, no caso de não combinar. Eu fui ler aí em Coríntios 7, se a mulher é incrédula e o marido é crente, o irmão é crente e a mulher é incrédula, se ela consente em viver com ele, viva. Até para um marido crente largar a mulher incrédula, se ela não quiser mais viver. Da mesma maneira, uma mulher crente e o marido é incrédulo. Se o marido não quer viver, aí pode se separar, o marido é incrédulo. Veja lá que eu fui ler lá, tanto a mulher é crente com o marido incrédulo, ou o marido crente com a mulher incrédula, o crente não abandona. Quem vai abandonar, pedir para abandonar é a parte incrédula, né? E divórcio. Não há divórcio. Se a mulher se separar do seu marido, 1 Coríntios 7, versículo 10, reconcilia com teu marido e não te case de novo. E o marido não repudie, não dê divórcio à sua mulher. Então, e como que você está a seguir um pastor divorciado, igual o pastor Luiz Mendes aí, de Araçatuba, que acha que vai libertar os bramitas, só se for do Tabernáculo da Fé do Jonas Pimentel de Goiânia, para o Tabernáculo da Fé, para o Tabernáculo de Araçatuba dele. Aí é escravidão, é sair de um aquário e entrar em outro aquário. É sair de um tabernáculo e entrar em outro tabernáculo, é sair de uma cadeia, de uma prisão, e entrar em outra cadeia, em outra prisão. E como pode o pastor Luiz Mendes, um homem divorciado, que ainda que a mulher de um homem adultere, não dá direito dele casar. Ele pode viver separado dela. E o leito conjugal ficou manchado. Os adúlteros e fornicários, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Respeitoso seja o matrimônio. Paulo não dá divórcio. O Mashiach não dá divórcio. O Mashiach diz que para repudiar uma mulher, Mateus 19, 9, só por motivo de prostituição. Ou seja, ela disse que era virgem, mas nas núpcias não há a marca da virgindade no lençol,
nesse caso, o homem pode repudiar. Tal mulher. Mas se a mulher casou virgem, o homem puro, isso aí até que a morte separe. Se houver adultério, separa-se. O matrimônio, a aliança foi destruída. Mas está ligado um ao outro. Não é obrigado a viver. Mas está ligado um ao outro até que a morte separe. E como é que você vai seguir um pastor divorciado? Como é que você tem coragem, Bramita, de Araçatuba, São Paulo, dizer que pastor Luiz Mendes, um homem divorciado, que ele prega a palavra de Deus, ele não preenche os requisitos da sã doutrina de Paulo, muito menos da Torá, que o Mashiach engrandeceu. Não se enquadra nem na Torá e nem na sã doutrina de Paulo. Está fora. Agora, quer seguir, vai. Quer seguir, vai. Quem sou eu? Só devo dizer que Malaquias 2,16, Deus odeia o repúdio. Está escrito lá, pode ler. Se você autoriza, vai chamar de homem de Deus, pastor divorciado, então você está a passos largos para o inferno e para o lago de fogo. E aí é um problema seu. Não é um problema meu. Eu sei que eu estou pregando as escrituras, não podemos ir além do que está escrito. E eu me lembro muito bem de Moisés, Moshe, o profeta, que tinha uma mensagem, pregou a mensagem. Eu penso que essa era a preocupação de Shaul, de Paulo, em 1 Coríntios 9, 27. Eu reduzo duramente o meu corpo à servidão. Ele diz que temia, depois de pregar a mensagem a muitos, eu mesmo venho a ser reprovado, porque ele sabia que Moshe pregou a mensagem. 40 anos no deserto depois de tirar o povo do Egito. Rumo à terra prometida. Canaã, terra que manava leite e mel. Mas Moisés não entra. Porque Jeová, o Criador, disse, fale com a rocha. Ela dará água. Moisés bateu com a vara 2 vezes na rocha, e lembrando disso, Moisés se autoglorificou e Jeová, o Criador, não deixou ele entrar na terra da promessa. Eu penso que esse era o temor de Paulo. Olhando para Moisés, o mesmo que perguntou qual é o teu nome, ele diz, eu sou. É um pronome, mas com Shaul, com Paulo, ele diz, meu nome é Yehoshua. O mesmo Yehoshua que disse em Yohanan, João 8, 24, se vocês não creem que eu sou, morrerei nos vossos pecados. É ele mesmo. Ele é o Mashiach, o filho do Criador, e o de Revav, Yehoshua. Manifestou o nome do Pai, o de Revav. Então é esse perigo aqui, de pregar a salvação e não entrar. Só entra se for obediente. Paulo foi obediente. Devemos ser obedientes, o recado está dado. Não vá além do que está escrito na Bíblia. Se você for, você se perde. Olha, que o Criador, Deus o Pai e Jeová, só existe um Deus e Pai e Jeová. E um só mediador entre Deus e os homens, o seu Filho Yehoshua Mashiach. Que Yehoshua Mashiach abençoe esta pregação nesta hora. Amém.